Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. No vídeo de hoje eu vou apresentar mais uma mulher que alcançou a titulação máxima do xadrez, que é o título de Grande Mestre. Quem ainda não conhece a série, é só ir lá conferir no primeiro vídeo do canal a explicação sobre esse projeto. Eu vou falar hoje de mais uma Grande Mestre chinesa. É uma grande mestre chinesa que, embora chinesa, não representa mais a China. De quem eu estou falando? Dessa que vocês vão ver agora aqui na imagem, a Zhao Qinpeng. A Zhao Qinpeng nasceu dia 8 de maio de 1968 em Guangzhou, que é também conhecida em português como Cantão. É uma das cidades mais importantes da China, com cerca de 18 milhões de habitantes. E ela aprendeu então a jogar xadrez por volta dos 11 anos, e 2 anos depois ela já havia sido selecionada para integrar a equipe da província onde ela morava. Isso por quê? Porque ela já demonstrou grande talento e grande capacidade de aprendizado. E foi então começar seus treinamentos em nível provincial. No entanto, muito rapidamente também ela já vai alçar voos maiores, né? Que no caso participar da equipe nacional chinesa. Ela, aos 20 anos, em 1988, já estava, né, como representante da China na equipe olímpica. Ela é uma das principais representantes de um movimento crescente, né, de expansão do xadrez na China, de popularização do xadrez na China, que se inicia por volta dos anos 90. É interessante também mencionar que a época da Zhong Qinpeng é a mesma época em que a Xie Jun foi campeã mundial, né, que é uma grande mestre chinesa que foi campeã mundial em 1991. Elas são contemporâneas e se denomina, né, esse momento da década de 90 em que elas conviviam de Era Xi Peng, que seria uma alusão, né, ao fato das duas serem as principais jogadoras, né, as principais representantes do xadrez feminino naquela época. Uma questão interessante a ser mencionada é que a Peng, por muito tempo, então, integra, né, a equipe olímpica chinesa, participa dos treinamentos, mas ela toma uma decisão, digamos, radical, que é sair da China. Ela, em 95, se muda para a Holanda e passa, então, a representar aquele país em termos de competição. Os motivos para a saída dela, né, da China, é o fato dela, em primeiro lugar, achar que os treinamentos na China eram muito voltados ao coletivo, né, aos treinamentos de equipe, sem dar atenção específica às individualidades dos jogadores. E quando isso acontecia, as raras vezes que isso acontecia, no caso do xadrez feminino, era muito voltado à questão da Xie Jun, que foi campeã mundial. Então, que ela achava que ali seria muito difícil, né, para ela seguir participando dos torneios, né, individualmente, como uma jogadora da elite do xadrez mundial. E, de fato, essa migração dela para a Holanda trouxe frutos muito positivos para a carreira dela. Ela, então, conquista, né, as normas femininas, estando ainda sob bandeira chinesa, mas as normas dela absoluta serão conquistadas na bandeira holandesa, né, porque ela vai lá ter acesso a participar dos principais torneios, do circuito, né, do xadrez internacional de elite. Então, de fato, para ela foi algo bastante vantajoso essa migração. No entanto, ela manteve sempre uma relação muito profunda com o país de origem e é, inclusive, uma das grandes incentivadoras, né, de abrir o cenário enxadrístico da China ao xadrez internacional, né? Promoveu o encontro de jogadores chineses com jogadores da elite do xadrez internacional, enfim, ela é de fato uma grande ponte, né, entre esses dois universos, e ela diz, acha muito interessante, né, esse boom que houve do xadrez na China, e como é importante os jogadores chineses terem contato com esse universo, né, já um pouco mais consolidado, do xadrez de elite, o xadrez de alto rendimento global, digamos assim. Sobre a carreira da Peng, né, quem foi ela, né? Quais foram os principais torneios que ela venceu? Como foi a progressão dela? Ela foi campeã nacional chinesa por 3 vezes, venceu diversos torneios de categoria
e também tem na sua carreira essa parte que seria a parte já representando a Holanda, né? No ano de 2004, ela foi vice-campeã europeia feminina, que foi, na verdade, o que conferiu ela o título de grande mestre. A Peng, então, representa um desses casos em que a norma de grande mestre foi conquistada em virtude de um resultado específico em uma competição. Nesse ano, ela competiu, né, a final com a Alexandra Kosteniuk, elas foram para o tie-break e por muito pouco ela não foi campeã europeia, um torneio muito forte, que sem dúvida é uma das principais conquistas, né, da carreira dela. Além disso, a Peng, desde que se transferiu para a Federação Holandesa, já foi 10 vezes campeã nacional. Isso mesmo. É uma multicampeã e isso para ela é muito importante, por quê? Porque sendo a campeã nacional, ela tem acesso a vários patrocínios, a vários apoios, né, financeiros para continuar jogando. No entanto, a Peng já não é exatamente uma jogadora em atividade, tanto é que o nome dela não aparece na lista, né, das top 100 mulheres da FIDE. Vocês vão ver aqui agora o rating. O top rating dela foi de 2.462, ou seja, ela é uma jogadora que não chegou a alcançar a marca dos 2.500, que é uma barreira bastante significativa no xadrez de alto rendimento. E atualmente ela tem 2.358. A gente vai ver aqui também agora a progressão, né, da titulação dela. Em 1989 ela já era WIM, em 92 ela já era WGM, mas foi então nessa migração, né, para a bandeira holandesa que ela começa a alcançar os títulos absolutos. Em 95 o título de mestre internacional e em 2004 o título de grande mestre. A Peng é um caso interessante de jogadora em atividade peronomútil. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma jogadora que tem uma atuação como treinadora, como professora. Ela é responsável, por exemplo, pela equipe de jovens da Holanda. Ela integra, né, o comitê técnico da FIDE. Ela, desde 2010, é instrutora da FIDE. Ela também atua como comentarista, né, nessas transmissões das grandes competições online para a língua chinesa, inclusive é um fato bastante interessante de comentar, porque no torneio de candidatos de 2020, a Zhao Qingpeng fez a transmissão em chinês da competição junto com a Hou Yufan, ou seja, uma transmissão na língua chinesa feita por duas mulheres grandes mestres. No entanto, não sendo uma jogadora em atividade exatamente competitiva, ela jogou agora a Copa do Mundo Feminina. Ela passou da primeira rodada, né, vencendo uma mestre russa, mas foi eliminada na segunda rodada jogando contra a Nana Dzagnizi. Com relação ao estilo da Peng, assim como a escola, né, tradicional chinesa, é uma jogadora com um estilo bastante equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Ela tem muitos bons conhecimentos de ataque, de defesa, de jogar com iniciativa, é uma jogadora muito lutadora, né? Uma jogadora que enfrenta posições difíceis e busca recursos até o fim. Como exemplo desse estilo sólido, né, e bastante consistente de formação enxadrística da Peng, eu coloquei aqui essa partida que vocês vão ver agora aqui na imagem, que é a partida mais recente que ela ganhou. É uma vitória com o tema do cavalo bloqueador, do peão passado, bastante interessante, que demonstra esse conhecimento técnico, essa solidez, uma jogadora bastante experiente. Não deixe de conferir a partida no link na descrição do vídeo. Eu também estou disponibilizando aqui na descrição um interessante vídeo em que ela está dando uma entrevista após a conquista do seu 10º título nacional, falando um pouco sobre o xadrez, sobre a carreira dela, sobre como ela vê as novas gerações na Holanda. É bastante interessante, também vale a pena conferir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Zhao Qingpeng, essa atleta chinesa que é uma das grandes representantes do fenômeno chamado Overseas Corps, que são esses atletas chineses que se transladam, né, a outros países e assumem a nacionalidade do seu país, né, do seu país de residência. Ela foi, então, um dos grandes nomes da década de 90 do xadrez feminino, porém tomou essa decisão, se trasladou para a Holanda, vive lá até hoje, constituiu família, vida, enfim. Mas, sem dúvida, é uma jogadora que voltará à lista de atividades, né, de ratings ativos da FIDE no próxima lista, provavelmente, por ter jogado a Copa do Mundo, e é uma jogadora que vale a pena, assim, conhecer como um dos grandes nomes da história do xadrez feminino, em particular esse fenômeno, né, que é o xadrez feminino na China, a expansão e ascensão do xadrez feminino da China,
que ela com certeza tem um lugar muito especial nessa história. Não deixe de conferir também as informações que eu coloco adicionais lá no perfil do Instagram, @xadrez de quinta. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever aqui no canal para cada semana receber uma notificação sobre os novos vídeos. A gente se vê no próximo. Até mais!